Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica. Hoje, nossa aula de número 69 de 2014, iremos abordar mais uma vez o assunto Ford Focus 1.6, 16 válvulas, motor Sigma do Ford, né? Uma semana que está aí sendo explorada por motores 1.6 e 16, né? Terça-feira iniciamos os trabalhos em cima do Palio com motor e-torque 1.6 16 e de quinta-feira estamos com o Focus 1.6, também 16 válvulas, mas sistemas totalmente diferentes, né? Distintos, nada a ver um com o outro, com toda certeza. O importante é todos vocês estarem aí sempre atentos, sempre entendendo as diferenças, as vantagens, desvantagens e principalmente, né, o sistema de gerenciamento eletrônico, que são diferentes, usam estratégias diferentes e você aí no dia a dia, na reparação automotiva, tem que estar atento, tem que estar o quê? Sempre linkado com o que acontece, com como funciona, para entender, para interpretar e poder fazer o correto diagnóstico. Então, sejam todos muito bem-vindos a esta aula de número 69 de 2014. Vamos lá ao título desta aula. Gerenciamento eletrônico, Ford Focus 1.6. Hoje, o nosso 7º encontro, aula sobre sensores, parte 4. Então, estamos indo aí para o final, né, das aulas referentes aos sinais de entrada, ou seja, os sinais que enviam informação técnica para a ECU. Informação técnica? Os sinais dos sensores, os sinais de entrada. São valores que são enviados para a ECU e a ECU, que é extremamente rápida, eficiente, consegue adequar o controle dos atuadores. Trabalha então em cima disso, controlar os atuadores o tempo todo, para que o funcionamento do sistema, o funcionamento do motor fique próximo do ideal. Sempre é esta a ideia em relação ao funcionamento do sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Então vamos lá, a aula sobre sinais de entrada, parte 4. Aula passada, falei sobre dois importantes sinais, sensor MAF, que é o sensor de massa de ar, e o sensor de detonação. Um sensor que, através dele, né, a detonação, a ECU consegue adequar o mapeamento da ignição. Adiantar mais o ponto, atrasar mais o ponto, e por aí vai. O MAF é fora do comum, né? É um sinal de uma precisão absurda, no sentido de adequar o funcionamento, adequar, né, a quantidade de ar admitida, o quanto de ar que entra no motor. E assim se consegue o quê? Deixar o funcionamento do motor dentro da sua melhor normalidade. Bom, hoje o nosso 7º encontro sobre este sistema, vamos falar do sistema ME 17.8.5, interruptores, temperatura do motor e lâmpadas. Quando se fala de interruptores, se lembra muito de interruptor de pedal, de freio, de embreagem, né? Embora tenhamos muitos focos com motor, né, 1.6 e automático, mas pensando nos mecânicos, né, tem interruptor de pedal da embreagem também, mas tem outros interruptores que vamos explorar agora o conhecimento com vocês. Temos interruptor de direção hidráulica, interruptor de óleo e um interruptor inercial do combustível, ou seja, 3 interruptores linkados ao sistema de gerenciamento do motor. 3, ou seja, algo diferente do que nós estamos habituados a ver, a observar. Então essa é a ideia, é abordar também esses sinais, esses interruptores. Além disso, temperatura do motor,
o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, e lambdas, os dois sensores lambda 1 e lambda 2, os dois sensores de oxigênio do sistema. Telinha de introdução para vocês. Para fecharmos os sinais de entrada desse sistema, veremos os dois sensores de oxigênio, sonda 1 e sonda 2. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor e ainda os interruptores. Então vamos ao Focus 1.6, 16 válvulas. Boa aula a todos. Na telinha aqui o veículo, né, o tema da nossa aula. E vamos lá, a nossa diagramação. Interruptores, é a aula de hoje. Rotação em PMS, temperatura do motor, aula de hoje. Lambdas, aula de hoje. Todos os outros sinais, né, já foram abordados, né? Rotação em PMS, detonação, fase, posição do pedal, borboleta e MAF. Ou seja, todos os componentes aí já abordados. E os atuadores, que veremos a partir da semana que vem. Ar-condicionado, eletroinjetores, corpo de borboleta, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica, que já abordamos, né, por ser um subsistema de combustível, e partida a frio. Então eis aí a diagramação desse Ford Focus 1.6, 16 válvulas, né, motor Sigma. Vamos lá aos detalhes então deste tema. A forma de medição da quantidade de oxigênio é através de dois sensores, um antes e outro depois do catalisador, para que a ECU adeque o mapeamento da mistura sempre próxima de sua forma ideal. Então, se temos dois sensores de oxigênio, um antes e um depois, qual é a ideia? É a ideia de você ter um gerenciamento da mistura. Antes do catalisador, é a sonda 1, muito importante para adequar o ar e o combustível, principalmente em cima do quê? É um carro flex, ou seja, tem a possibilidade de usar álcool e ou gasolina, né? Temos os dois combustíveis aqui nesse modelo, então a sonda 1 serve para isso. Outro detalhe, tá? Temos o quê? Temos a sonda 2, a sonda depois do catalisador, tá? Que serve para quê? Para adequar o funcionamento dele, do conversor catalítico. E aí, dessa forma, tá? Ter o quê? Ter um gerenciamento certinho do funcionamento do próprio catalisador. Assim, nós temos o quê? Temos sonda 1, adequa a mistura. Sonda 2, adequa o funcionamento do catalisador. Porém, os dois sensores influenciam diretamente no funcionamento do motor. Os dois. Tanto a sonda 1 como a sonda 2. 1 e 2. 2 e 1. As duas sondas influenciam no gerenciamento, no funcionamento do motor. A sonda 1, por alterar a relação a F, pode fazer isso de forma incorreta. Com certeza. A sonda 1 tem esse tipo de sintoma. A sonda 2, quando ela manda um sinal que o catalisador, né, está com a temperatura, né, um pouco diferente ou abaixo, ele não manda sinal de temperatura, de tensão elétrica, tá? E ela fica muito travada em mistura pobre, a ECU faz o quê? Amarra o carro. Amarra. Entende que tem que oxigenar mais o catalisador, fica travado em mistura pobre e mistura pobre deixa o carro sem combustível. Então, é muito comum termos sonda 2 amarrando o carro. E isso não gera defeito, não gera código de falhas. Então, fique muito atento a esse tipo de comportamento do funcionamento do sistema. Belezinha? Localização na tela de vocês. Logo ali abaixo, né, do coletor de escapamento, temos a sonda 1 e a sonda 2 embaixo, depois do catalisador. O acesso à sonda 1 é um pouco limitado, é um pouco apertado realmente, tá? Vamos ver já numa outra foto o sensor num ângulo diferente, tá? Porque aqui é só uma foto mostrando a localização no motor. Temos o quê?
sonda 1 em cima, antes do catalisador. Sonda 2, depois do catalisador. Então, antes e depois. Sonda 1 é a principal, para gerenciar o funcionamento do sistema. A sonda 2 é complementar, para justamente fazer o quê? Para justamente fazer, né, o controle de temperatura e funcionamento do conversor catalítico. Vamos lá. Temos um sensor antes e outro depois do catalisador. Assim, o sensor de oxigênio faz a medição após a queima na câmera, sonda 1. E ainda depois das conversões que o conversor catalítico faz, que é a sonda 2. Então temos dois sinais bem distintos, dois sinais que fazem aí toda a diferença no funcionamento do motor, ok? Telinha de vocês, o sensor 1, a sonda lambda 1, antes do catalisador, vejam, ó, ela está posicionada, né, o local é apertado, né, vejam a distância entre o fio e o painel corta-fogo do veículo, né, a lataria do veículo, local um pouco chato, tá? Até ali mesmo para colocar uma ferramenta, fica difícil, tá? Ainda bem que hoje no nosso mercado de ferramentas tem muita ferramentinha especial, né, para você soltar a sonda lambda, porque o ângulo que ela está não é nada favorável. Porém, tem uma grande vantagem, né? Ela está num local que não pega muito vento de frente, porque ela está depois, né, do motor, não pega vento do eletroventilador, da famosa ventoinha, ok? Então ela fica num local bem quente, porque está no coletor de escape, logo acima do catalisador. Então tem essa grande vantagem técnica, né, no sensor de oxigênio. Então vamos falar sobre ele. O sensor 1. Através da comparação da variação da quantidade de oxigênio, temos a variação do sinal do sensor, pois haverá um DDP e a geração de um sinal de tensão de baixa intensidade, variando de 0,1 a 0,9 volts. Bom, primeiro, o que é a comparação? Ele compara a quantidade de oxigênio normal, que é de 21, 22%, né? 21%, é um número mais arredondado, né? Que nós temos no ar que respiramos, tá? Com o oxigênio dentro da tubulação de escape, que é variável. Por quê? Quanto melhor a queima, menos combustível sobra, menos oxigênio sobra. Fica perto do ideal. Se a mistura ficou pobre, sobra oxigênio. Se a mistura ficou rica, acaba o oxigênio. Então a sonda faz por aí. Ou seja, comparando o teor constante de oxigênio que nós temos na atmosfera, arredondando para 21%, tá? Com o oxigênio variável dentro da tubulação de escape, ela identifica, através de tensão elétrica, esse DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. É quando temos uma placa aquecida e o mesmo elemento nos dois lados da placa com teores diferentes. Então, oxigênio constante, oxigênio variável. Isso faz o sensor lambda gerar um sinal de tensão elétrica de baixa intensidade. Varia de 0,1 a 0,9 volts. Bem baixinho o valor, realmente, bem baixinho, né? Mas o suficiente para que a mistura seja perfeita, ou pelo menos próximo disso. A mistura está rica, a sonda lambda vai mandar um sinal acima de 0,5 volt, né? A ECU empobrece. A mistura está pobre, a sonda lambda 1 manda um sinal abaixo de 0,5 volt. A ECU enriquece. E por aí segue esse mapeamento. Alimentação. Vejam que curioso, né? Os dois conectores da sonda, né? Ó, bem próximos um do outro. Estão vendo? Ó? Coladinho um com o outro, hein? Cuidado para não inverter, tá? Se bem que é só seguir chicote ou seguir o fio que você consegue enxergar quem é quem, ou até mesmo aqui, ó, né? Pelas ligações que você tem aqui nesse quadro, nessa tabela. Alimentação elétrica. São 4 fios em cada lambda, né? Então vai ter fio que vai ser o mesmo para as duas sondas. Vamos lá, ó. Lambda e fios, 1, 2, 3, 4, e a lambda 1, lambda 2. Pino 1 é o negativo.
Lambda 1 está ligado ao terminal A04, na 2, A03. Esse é o negativo da resistência de aquecimento. Pino 2 é o positivo da resistência de aquecimento, ou seja, mesmo estando perto do catalisador, protegida, a sonda lambda, ainda assim, ela é aquecida. Ambos pelo positivo relé principal. Pino 3 é o sinal de resposta. Sinal de resposta, lambda 1, A011, lambda 2, A013. É o fio preto do sensor de oxigênio. E o pino 4 é o negativo para o sensor funcionar. Onde nós temos o quê? Nós temos, né, pino A032 e A032 para as duas. É um negativo constante. Para a ECU, envia para a sonda lambda e recebe a resposta no pino 3. Por que o fio negativo, pino 4, é o mesmo para os dois e no pino 1 é diferente? Porque a sonda lambda, pelo pino 1, controla a resistência de aquecimento em PWM, né? Em sinal de onda quadrada, sinal digital. Já o pino 4, não, é negativo direto. Porque é um negativo para o sensor funcionar. Entenderam? Então temos nas duas sondas, o pino 2, que é o positivo, e o 4, que é o negativo da sonda, iguais. O pino 1, que é o negativo do aquecimento, diferente. E o pino 3, que é a resposta ao sinal, obviamente, também é diferente. Detalhes. Temos o quê? Cores. Pino 1, branco. Pino 2, branco. Pino 3, preto. Pino 4, cinza. Os 4 fios ligados ao sensor de oxigênio. Belezinha? Vamos à função da sonda lambda, aqui na telinha de vocês, né? E observe o conector como é redondinho, tá? Ele é um verde bem arredondado, tá? Os 4 pinos estão ali num conector redondo e as duas sondas são planar nesse modelo, hein? Atenção! Os 2 sensores de oxigênio são do tipo planar nesse modelo. Função. Com a variação de sinal da sonda 1, teremos um controle da mistura de combustível, ar e combustível. Com a variação bem tímida da sonda 2, teremos um melhor funcionamento e vida útil do catalisador. Ou seja, sonda 1 é para mistura, relação a F, relação ar e combustível. Sonda 2 para oxigenar o catalisador, para aquecer ele mais rápido e para preservar o catalisador. Aumenta a sua vida útil. Sempre pensem dessa forma. Mais um detalhe. A sonda 1 influencia no rendimento do motor, principalmente na relação a F. A sonda 2, ela amarra o carro. Se você medir com um scanner ou com multímetro ou osciloscópio, a sonda 1, ela oscila rápido, de rica para pobre. Rápido, 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 rápido. A sonda 2, ela oscila muito pouco, mas fica muito ali na fria. Fase fria, fica um pouco com mistura pobre. Quando ela é aquecida, ela oscila mais, né? Como se fosse um valor de tensão para mistura pobre, de 0,1 a 0,4 volts. Mas ela dá picos também para a mistura rica, tá? Ela não pode ficar parada. Tem que ficar alternando também. Muita atenção com esse detalhe, tá ok? E os valores no scanner, dá para enxergar? Dá. Vejam aí na tela do scanner, ó, sensor de oxigênio, banco 1, valor, né? 0,16 volts. Um exemplo, né? No scanner você consegue enxergar o que a ECU está recebendo de sinal elétrico do sensor 1, banco 1, e do sensor 2. Alguns scanners podem chamar banco 1 e banco 2, que seria a sonda 1 e sonda 2. Alguns scanners podem chamar de banco 1 S1, que é a sonda 1, banco 1 S2, que é a sonda 2. Ok? Só para entenderem. Alguns scanners chamam de banco e alguns de sonda mesmo, 1 e 2, tá ok? E aí você vê a variação. Sempre explico isso para vocês aqui no Mac. Nunca confiem cegamente no valor de tensão apresentado no scanner. Vai lá e mede a peça com osciloscópio ou com multímetro, tá?
Não confiem 100% no scanner, principalmente se falando de sonda lambda, principalmente sonda 1 e sonda 2. E lembre-se, sonda lambda é muito sensível. Ela está lá marcando só mistura rica, gera uma falsa entrada de ar, tem que empobrecer, ou está indicando mistura pobre ou está lenta, esguicha um pouco de descarbonizante, né, ali na borboleta, tem que enriquecer. Pessoal, fazendo isso, você já sabe se a sonda está esperta ou não está esperta. Se ela está rápida, se ela está lenta. Só fazendo essas simulações. Pensem, eu posso simular uma entrada de ar, posso simular o enriquecimento da mistura? Posso. E aí a sonda vai ter que responder. E quanto aos valores dela, com indicações, né, de 0,01 a 0,49 volts, teremos indicação de mistura pobre. Sim, quando a ECU recebe esse sinal, indica mistura pobre. Vamos aumentar o tempo de injeção. E de 0,50 a 0,95, indicação de mistura rica. Quando a ECU recebe esse valor, vai ter que empobrecer a mistura, diminuir o tempo de injeção. Então assim se consegue o quê? A variação de sinal, que é rápido, e de resposta, que é bem rápido também. E aí a mistura entre rico e pobre começa a ficar o quê? Numa linha ideal. Entre rico e pobre, a mistura fica próxima do ideal. Dá para medir a resistência de aquecimento pelos dois fios, né, da resistência, os dois brancos na sonda, 4 ohms. Bem baixinho, né? Quase que um curto-circuito, os 4 ohms de resistência elétrica da sonda lambda. Tanto faz para a sonda 1 ou a sonda 2. A resistência está ali bem próxima uma da outra. 4 ohms. É uma sonda planar, né? Resistência bem baixinha. É quase um curto a resistência de aquecimento. Ok? Telinha de vocês. O painel de instrumentos, né? Desse Ford Focus. E vamos lá a mais uma dica desta aula. Vamos lá. Dica. O sinal da sonda 1, em poucos segundos de motor funcionando, já pode ser avaliado. Rapidinho ela aquece. Agora, a sonda 2, por estar depois do catalisador, para ela aquecer legal, tem que esperar o catalisador também aquecer. Então, isso demora um pouco mais de tempo. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência para falar de sensor de temperatura e dos famosos, surpresos, os surpreendentes interruptores deste Ford Focus. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Posicione abaixo do sistema a bandeja coletora de líquidos. Desconecte a fiação do interruptor. Com a chave de 29 mm, gire no sentido anti-horário e retire o interruptor defeituoso. O líquido vai sair e será uma oportunidade para trocá-lo também. Retire o anel de vedação do interruptor que ficou no radiador. Retire a junta que pode ter ficado grudada no sistema e, até se necessário, faça a limpeza da rosca no radiador. Coloque o anel de vedação no interruptor e rosqueie-o com a mão até o final da rosca. Agora, com a chave 29 mm, faça o aperto final.
Encaixe o conector no interruptor. Está terminado o trabalho. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!